prezado amigo contador, estamos aqui mais uma vez no canal IFRS, onde vamos tratar da seção 22, Patrimônio Líquido, e da seção 10, que fala sobre as políticas contábeis, mudanças de estimativas e retificação de erro, isso dentro da NBC TG 1000, que é a resolução 1255 do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, dentro desta seção, nós temos aí o balanço, as principais contas que serão influenciadas nesse processo. Então, nós temos caixa e equivalente de caixas, os estoques que poderão ser influenciados por essas seções, os investimentos de sociedades coligadas, controladas, o próprio ativo imobilizado e intangível, isso dentro do ativo. Já no passivo, nós teríamos também outras obrigações, o próprio patrimônio líquido, capital social, ações em tesouraria, se for o caso, reserva de lucros. E nos resultados das contas mais diretamente ligadas, nós teríamos as receitas líquidas de vendas, outras receitas e o resultado propriamente dito. Então, na prática, dentro das demonstrações contábeis, essas são as contas das quais serão mais envolvidas dentro destas sessões. Não que outras não possam ser envolvidas, porque quando se fala de retificação de erros, nós temos várias outras contas que poderão estar sendo comprometidas dentro deste processo. Bom, conceituação e definição sobre patrimônio líquido, né? É a diferença entre o total dos ativos, né, de qualquer entidade, menos todos os seus passivos. Então, nós sabemos isso já, não por esta norma, antigamente já era assim. Então, o que é um passivo, né? É uma obrigação presente que tem uma entidade, né? Isso é decorrente, originada de eventos passados, ou seja, as transações que ocorreram antes de formar esse passivo, né? Cuja a liquidação deve resultar da saída de recursos que são capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Então, nós temos aí a caracterização de passivos, ou seja, tudo que foi registrado decorrente de atos e fatos que ocorreram no passado, né? Então, gera um compromisso, e esses compromissos, evidentemente, impõem o quê? Os recursos que foram aplicados no ativo e que esses são, evidentemente, capazes de gerar benefícios econômicos. Bom, o que inclui o patrimônio líquido, né? Todos os investimentos que são realizados pelos investidores, pelos proprietários das entidades, né? Mas as adições específicas desses investimentos que são obtidas decorrente das operações de uma entidade, ou seja, são feito o investimento, aquisição de máquinas e equipamentos, e isso, evidentemente, vai gerar o quê? Um aumento dentro do patrimônio líquido. Então, os investimentos obtidos por meio das operações rentáveis, né, e retidas para utilização nas operações da entidade. O quê? Os lucros, basicamente, né? Evidentemente, menos eventuais deduções do resultado das operações não rentáveis, aquilo que ocorre quando a empresa não tem um resultado positivo, ou seja, a empresa em si apresenta prejuízo, né? Ou então também decorrente das reduções do patrimônio líquido por eventuais distribuições de resultado, distribuições de lucro aos proprietários da empresa. Bom, ainda nós temos também a emissão original de ações ou outros títulos patrimoniais que são caracterizados também por patrimônio. A entidade deve reconhecer a emissão de ações ou outros títulos patrimoniais como patrimônio líquido quando emitir esses instrumentos, e a outra parte, a parte que for comprometedora no processo, ou seja, aquele que tem que integralizar o capital que foi subscrito, ou seja, os investidores em si, os sócios em si.
ok? Bom, aí nós temos algumas restrições a serem consideradas, né? Se os títulos patrimoniais forem emitidos antes da entidade receber o caixa, né? Ou outros ativos, ou seja, quando se faz a conferência de capital, você pode receber dinheiro como caixa ou então outros ativos. Por exemplo, nós poderíamos ter a conferência de estoques como capital, a conferência de investimentos e participações em outras empresas, o próprio ativo imobilizado, né? Então a entidade deve apresentar o valor que foi recebido de qualquer uma dessa como redução no patrimônio líquido do seu balanço e não como ativo, né? Então, se a empresa, evidentemente, quando ela emitiu os títulos antes dela receber o caixa ou antes desses ativos, né? Então isso daí não vai, evidentemente, afetar esses ativos, não foram recebidos. Então eles vão ficar como redução do patrimônio líquido. Bom, outra restrição, se a entidade receber o caixa ou outros ativos da mesma natureza, né? Então a entidade, ou não puder ser exigida ou reembolsá-la, deve reconhecer como aumento correspondente no patrimônio líquido, ou seja, na extensão em que esses ativos são apresentados. Se a empresa, evidentemente, recebeu um valor e esses valores ainda não foram, evidentemente, subscritos, então a empresa vai deixar isso como um adiantamento, ou seja, o que nós conhecemos como a FAQ, adiantamento para futuro aumento de capital, ou seja, ele será um dia capitalizado. Isso fica também no patrimônio líquido. Outras restrições, se na extensão em que os títulos patrimoniais tenham sido subscritos, mas não emitidos, e a entidade ainda não tenha recebido caixa ou outros recursos, a entidade, nesse caso, não deve efetuar o reconhecimento nos ativos ou no patrimônio líquido, mas sim apenas a divulgação em nota explicativa. Mensuração dos títulos patrimoniais. A entidade deve mensurar os títulos patrimoniais, ou seja, aqueles que são conferidos como patrimônio líquido, pelo valor justo de caixa ou outros recursos recebidos ou recebíveis, né, líquido de custos diretos de emissão dos instrumentos patrimoniais. Então, você sabe que a empresa tem, evidentemente, alguns custos com a emissão desses títulos. Então, o reconhecimento disso no patrimônio líquido tem que estar apresentado de maneira reduzindo esses custos. Se o pagamento, por exemplo, melhor, se a subscrição, se a integralização desse patrimônio for a prazo, né, e esse valor for em dinheiro, evidentemente, e esse valor do dinheiro no tempo for com prazo muito distante, né, evidentemente que essa mensuração inicial deve ser feita pelo valor presente. Então, o ajuste ao valor presente também está inserido aí no contexto do patrimônio líquido, quando a empresa faz a sua subscrição e a integralização disso vem a ocorrer num prazo muito distante. Bom, contabilização dos custos das transações patrimoniais. A entidade deve contabilizar os custos de transação patrimonial como dedução do patrimônio líquido, pelo valor líquido de qualquer benefício tributário correspondente. Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Mas a entidade tem que ter com bastante clareza esses aspectos, ou seja, os custos de emissão, os eventuais tributos que isso possa gerar, deve ser contabilizado no patrimônio líquido de maneira sem considerar esses eventuais custos, né? A apresentação. Como isso deve ser apresentado, né? A apresentação deverá ser no balanço patrimonial conforme determinado pelas leis aplicáveis. Por exemplo, o valor face das ações e o valor pago em excesso podem ser apresentados de maneira separada. Então,
se você for analisar como era feito antigamente, não é diferente. Nós tínhamos, por exemplo, a emissão de ações, e na emissão de ações na subscrição, havia a situação do ágio na subscrição. Esse ágio era caracterizado, contabilizado no patrimônio líquido de maneira separada. Então, o exemplo que é dado aí é basicamente nesse contexto, no caso de emissão de ação, onde o investidor adquire pagando um preço maior que o valor de face, e essa diferença deve ser contabilizada como reserva de capitais, ágio na subscrição de ação. Esse ágio deve ser utilizado, eventualmente, para futuro aumento de capital. Bom, outras situações que também deverão ser observadas no caso da seção 22, os itens 11 a 19. Então, nós temos aí algumas situações a serem observadas. Por exemplo, venda de opção, direito de subscrição e warrants. Capitalização ou bonificação em ações e desdobramento de ações. Dívida conversível ou instrumentos financeiros compostos similares. Vamos falar, por exemplo, no caso específico de debêntures conversíveis em ação. Então, nós temos aí 6 itens que são outras situações que devem ser observadas. 4, ações ou cotas em tesouraria. 5, a distribuição para os proprietários. Participação dos não controladores e transações com ações de sociedades coligadas, controladas, consolidadas. Então, nós temos nas seções outros itens pertinentes também que devem ser observados, além do que a gente comentou um pouco mais detalhado. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da seção 10, que trata de políticas contábeis, mudanças de estimativas e, especificamente, no caso de retificação de erros, Como é que isso deve ser tratado? Bom, o alcance desta seção, o item 10.1, fornece aí algumas orientações para a seleção e aplicação das políticas ou das práticas contábeis, que devem ser utilizadas nas demonstrações, na elaboração, na preparação das demonstrações contábeis. Bom, isso cobre também mudanças de estimativas contábeis, a correção de erros das demonstrações contábeis pertinente a exercícios anteriores. Então, é muito interessante porque, eventualmente, nós temos situações da constatação de erros e esses erros, evidentemente, podem vir de outros exercícios. Então, qual que é o reflexo disso exatamente no momento da correção? Ou seja, quando que eu vou corrigir isso? Como é que eu vou refletir isso na minha contabilidade? Nós vimos muito antigamente o contador colocar ajuste de exercícios anteriores dentro do exercício corrente. Então, isso tem um tratamento diferenciado, tem que tratar isso de uma maneira um pouquinho mais técnica a partir dessas normas. Bom, o item 10.2 fala sobre a seleção das aplicações das políticas contábeis. As políticas contábeis são princípios específicos, bases, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Então, se esta norma trata de transação específica, outro evento ou condição, a entidade deve aplicá-la. A entidade não precisa seguir essa norma, evidentemente, esta exigência, desde que o efeito da aplicação não seja relevante. Então, se você tem uma distorção, pela mudança da política, um efeito pequeno, insignificante, não há necessidade de detalhamento, de preocupação nesse contexto. Bom, se esta norma, então, não trata uma transação específica, ou outro evento ou condição, a administração da entidade deve, então, usar o seu julgamento,
né, no desenvolvimento e aplicação da prática contábil, que resulta aí de uma informação que apresenta as seguintes condições, né, ou seja, que sejam relevantes às necessidades para a tomada de decisão econômica dos usuários. Então, nesse caso, se a norma não trata do assunto, cabe aí então à administração se ater exatamente se a situação é relevante, né? Aí sim a administração vai tomar alguma decisão. Bom, também se confiáveis no sentido de que as demonstrações contábeis representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e o fluxo de caixas da entidade, né? E também reflitam a substância econômica das transações, de outros eventos e condições e não meramente a sua forma legal, ou seja, cabe aí o bom senso da administração. Muito bem. Seleção e aplicação das políticas contábeis inclui ainda sejam neutros, isto é, sem distorção ou tendenciosidade. Também sejam aplicado o conceito da prudência, né? E completos em todos os aspectos relevantes. Então, são alguns critérios em termos de definição de política contábil que deve ser, na essência, observado, ok? Bom, consistência das políticas contábeis. A entidade deve selecionar e aplicar as práticas contábeis de maneira consistente para todas as transações, né? Outros eventos ou condições, a menos que esta norma exija ou permita especificamente a categorização de itens para as quais as práticas diferentes possam ser aplicadas ou possam ser apropriadas em uma situação específica. Então, se essa norma exigir ou permitir que a uma determinada categorização, uma prática contábil apropriada deve ser selecionada e aplicada para cada categoria, isso de forma consistente, ou seja, se você tem isso na norma, siga de maneira rígida. E se não tiver, use aí o bom senso, mas você tem que trabalhar sempre de maneira consistente. O item 10.8 define que a entidade deve mudar uma prática contábil apenas em algumas situações, né? Por exemplo, se for exigida por mudança desta norma, ou seja, em havendo alteração da norma e a norma mudar, gerar uma mudança da política contábil, aí sim a entidade deve mudar essa prática contábil. Ou então, se resultar em demonstrações contábeis que venham a fornecer informações, que venham dar informações mais relevantes, mais confiáveis, né, sobre os efeitos de transações ou outros eventos ou mesmo as condições em relação à posição patrimonial, posição financeira, o desempenho da empresa, as demonstrações do fluxo de caixa, ou seja, a empresa pode mudar a política contábil desde que for para melhor, está melhorando a qualidade da apresentação dessas demonstrações. Ainda falando das mudanças de políticas contábeis, o item 10.9 trata dos aspectos do que não se constitui como mudança de prática contábil. Por exemplo, a aplicação da prática contábil para a transação, outros eventos ou condições que diferem em substância dos anteriormente ocorridos, ou seja, fatos anteriormente ocorridos. A aplicação de uma nova prática contábil para a transação, outros eventos ou condições que não ocorreram anteriormente, ou seja, uma situação nova daquilo que é relevante, né? Também não implica em mudança de prática contábil quando a mudança é feita, por exemplo, para a adoção do método de custo, quando a mensuração confiável do valor justo não está mais disponível, ou vice-versa, né, para um ativo que deveria ser ou poderia ser avaliado com base no valor justo. Então, houve aí uma necessidade de mudança porque você não tem mais a informação confiável. Então, a mudança nesse caso é aceitável. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a situação de aplicação retrospectiva, né? O item
12 da seção 10, a entidade deve aplicar a nova prática contábil às informações comparativas e de exercícios anteriores, a data mais antiga pela qual é praticável, como se fosse uma nova prática contábil, vamos dizer, se ela tivesse sempre sido adotada, sempre praticada. Então, nesse momento, eu tenho que voltar. E aí você tem que entender que às vezes tem que voltar 2 ou 3 exercícios. Não que você vai fazer o ajuste lá atrás, você vai fazer o ajuste agora, mas apresentar como se tivesse ocorrido lá atrás, né? Bom, quando é impraticável determinar os efeitos de um período único de mudança na prática contábil sobre informações comparativas para um ou mais exercícios anteriores, a entidade, nesse caso, então, deve aplicar a nova prática contábil aos valores contábeis no início do exercício mais antigo para a qual a aplicação retrospectiva é praticável. Então, nesse caso, ajustando o saldo decorrente dessas alterações, no primeiro momento, no balanço de abertura. Então, a empresa mensura, verifica todas as alterações que ocorreram e vai ajustar isso no saldo de abertura. Bom, no caso dessa situação, nós temos então algumas divulgações. O item 10.13 fala sobre a divulgação na mudança da prática contábil. Quando uma alteração tem efeito sobre o exercício corrente ou quaisquer períodos anteriores, ou possa ter efeito sobre os exercícios futuros, a entidade então deve divulgar a natureza da alteração na prática contábil, na medida do possível, o valor do ajuste de cada conta que foi afetada nas demonstrações contábeis para o exercício corrente e também pertinente aos exercícios anteriores. O valor do ajuste relacionado aos exercícios anteriores aos que foram apresentados, na medida do que é possível. E uma nota explicativa, caso não seja possível, ou seja, no caso de ser impraticável, determinar os valores a serem divulgados nos itens B e C anteriores. As demonstrações contábeis subsequentes, as que vierem posteriormente, não precisam repetir essas divulgações. Mudanças nas estimativas contábeis. O item 10.15 fala que o que são mudanças nas estimativas? Um ajuste do valor contábil de ativo ou passivo, ou do valor do consumo periódico de um ativo, decorrente da avaliação da posição corrente esperada dos benefícios futuros e obrigações associadas com esses ativos e passivos. Então, você está mudando o critério de estimativa, por exemplo, depreciação. Você comprou um bem, definiu que vai depreciar esse bem em 15 anos por um valor de uso de 70%. Quando chega lá, mais ou menos próximo do 8º ano, você define que não é 15 anos a vida útil dele, que o valor de uso não é 70%, é 80%, então você estará reestimando isso, Bom, nesse caso, as alterações nas estimativas não são consideradas como correção de erro. Então, na dificuldade em diferenciar se é mudança de prática em estimativa, isso deverá ser tratado como mudança em estimativa, ou seja, se é difícil você diferenciar mudança de prática contábil ou estimativa, nesse caso você considera como mudança em estimativa. A entidade deve reconhecer o efeito da mudança da estimativa contábil de maneira prospectiva, incluindo no resultado do exercício da mudança, se a mudança afetar somente aquele exercício. E no exercício da mudança e exercícios futuros, se a mudança afetar ambos, ou seja, prospectivamente a partir daquele ponto. Não tenho que tratar isso de maneira retrospectiva. Divulgação na estimativa. A entidade deve divulgar a natureza de qualquer mudança de estimativa contábil e o efeito dessa mudança sobre os ativos, passivos, receitas e despesa do exercício corrente.
Se a entidade conseguir estimar o efeito da mudança de um ou mais exercícios futuros, ela deve divulgar essa estimativa. Agora, quando se fala em retificação de erros de exercício anterior, ou seja, o que são erros de exercício anteriores? São omissões, má apresentação nas demonstrações contábeis de um ou mais exercícios anteriores. Isso decorre de falha no uso de uma norma ou uso indevido de informações confiáveis que, na verdade, estavam disponíveis quando da elaboração das demonstrações contábeis dos exercícios anteriores. No momento em que ela foi autorizada a ser divulgada, a entidade tinha aquela informação, né? E também elas poderiam ter sido obtidas e levadas em consideração na elaboração e apresentação daquelas demonstrações. Ou seja, a administração dispunha dos elementos mais confiáveis para executar uma determinada operação. Tais erros podem incluir efeitos de erros matemáticos, erros da aplicação das práticas contábeis, omissões ou interpretações erradas de fatos ou até mesmo fraudes, né? O 10.21 fala que, na medida do possível, a entidade deve corrigir o erro material, aquele que é relevante, sempre de maneira retrospectiva, né, nas primeiras demonstrações contábeis autorizadas para emissão após a descoberta, né? Por exemplo, por reapresentação dos valores comparativos dos exercícios anteriores apresentados em que o erro ocorreu. Ou seja, o ajuste contábil vai existir no exercício corrente, não dá para você refletir lá atrás, mas você reapresenta, mostra eles lá atrás. Se o erro ocorreu antes do período mais antigo apresentado, recalculando o saldo inicial dos ativos, passivos e patrimônio líquido no período anterior mais antigo apresentado. Bom, a divulgação dos erros, né? O item 10.23, a entidade deve divulgar o seguinte sobre erros e exercícios. A natureza do erro do período anterior. Para cada período anterior que é apresentado, na medida do possível, o valor da correção para cada uma das contas das demonstrações contábeis que são apresentadas. Também o valor da correção no início do período anterior mais antigo, ou seja, quais são os efeitos dos exercícios anteriores. E uma nota explicativa, caso não seja possível, caso não seja praticável, determinar os valores a serem divulgados nos itens anteriores. Ok, prezado contador, então era isso que nós tínhamos a apresentar para vocês nesta sessão do canal IFRS. Muito obrigado e até a próxima.